Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre a religião do cristianismo. Muitas pessoas se indagam, e muitos ateus ou pessoas que estão assim em dúvida com relação acerca da existência de Deus de fato, elas se perguntam muitas vezes por que algumas ações de Deus e por que não existir ou não dar também determinado crédito a outras religiões. Bem, a princípio nós temos que entender o seguinte: existe uma verdade absoluta, uma verdade imutável. E vocês bem sabem, ou algumas pessoas entendem, que no mundo de hoje há uma coisa cujo nome é relatividade. Portanto, acontece o seguinte: existe uma verdade, um caminho reto traçado no qual só tem um destino, que é a mais pura verdade. Mas o que acontece com relação a algumas religiões ou algumas seitas, pode-se assim dizer, é exatamente a carona que elas pegam nessa verdade. Em outras palavras, pode-se dizer também com relação a alguns trechos, por exemplo, em que elas se pautam, que se assemelham muito com a verdade, mas que de fato, quando se junta no todo, ela não traz em si a verdade absoluta. Mas você de repente pode perguntar a mim, então como você sabe disso? Bem, é muito simples você analisar. Muitas pessoas dizem que crer em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, por exemplo, fazem parte de uma crença. Eu acho muito interessante porque determinadas pessoas se irritam, ficam extremamente chateados quando dizem que o ateísmo ele é uma religião. E de fato eles explicam corretamente que ateísmo não é uma religião, e sim a ausência de total crença em Deus ou em qualquer religião. Da mesma forma, eu poderia dizer que não existe esse papo de que crer em Coelhinho da Páscoa ou Papai Noel seja também uma espécie de crença, porque isso não tem fundamento, não tem base, não tem evidências, a não ser, claro, que simbolicamente você acredita em tais personagens, o que é perfeitamente compreensível, perfeitamente cabe perfeitamente na ideia de qualquer pessoa, pela representatividade que essas coisas apresentam. E como eu ia falando, voltando aqui ao assunto, o cristianismo ele é verdadeiro por quê? Primeiro porque vamos partir do princípio seguinte: se Jesus, se Deus não fosse preocupado com a humanidade, como muitas pessoas pensam e dizem que eles não são preocupados, de fato ele não teria, aliás, eles teriam um argumento para falar o seguinte: mediante todos os problemas da humanidade, mediante todas as catástrofes que acontecem e todas as coisas ruins, e se existisse o cristianismo e Cristo não tivesse morrido na cruz, eles diriam assim: é muito fácil, Deus, na qual vocês seguem, é todo onipotente, incapaz de fazer nada pela humanidade. No entanto, Deus, a segunda pessoa de Jesus Cristo, veio à Terra e fez por nós a remissão dos nossos pecados. No entanto, sequer tem um argumento que possa dizer que isso não foi levado em conta, porque Cristo, assim como Deus, reconheceu que a humanidade estava caminhando a tal ponto que estava toda se perdendo com relação à sua própria salvação e ao pecado. Como eu ia dizendo,
uma das formas para que se possa crer em Cristo é exatamente as palavras sábias e as palavras ditas com o mais puro e sincero coração, de coração, melhor dizendo, e que são perfeitamente aplicáveis. Por exemplo, a moral cristã, como muitos assim classificam, ela é uma moral plenamente aceitável, plenamente confiável e com certeza sim verdadeira, porque não só Cristo veio dizer que é possível você amar ao próximo como a si mesmo, como ele também exatamente fez isso, dando a sua vida na cruz por nós. E como eu já falei assim em algum dos vídeos meus, que as evidências são tão evidentes da existência de Deus que, por exemplo, Cristo ele fala abertamente sobre tais situações da vida